fazer esse conteúdo num tempo livre que alguém me deixou bloquear na minha agenda para fazer uma sessão estratégica. As sessões estratégicas duram 30 minutos, mas eu costumo reservar uma hora da minha agenda para fazer isso. E eu tenho uma agenda muito corrida, mas de acordo com essa programação que eu faço, eu coloco meu tempo à disposição de algumas pessoas, até de forma gratuita. É uma forma de praticar minha generosidade e de criar mais conteúdo para mim, né? De entender as dores do meu avatar, que são os médicos e profissionais de saúde, e acabar criando conteúdos realmente relevantes para eles. E hoje, apesar da agenda ter sido marcada já há acho que 2 semanas mais ou menos, ou mais, e de a pessoa ter recebido lembretes na sexta-feira, recebeu hoje, recebeu antes, e de ela precisar não, eu acredito que entender esse tipo de situação vai além de precisar. Ela queria falar sobre aprender sobre criar estratégias, né? Como fazer para atender no particular com mais frequência. Deixa eu ver aqui, eu tenho até o histórico da conversa, como eu não vou expor ninguém, eu queria falar sobre a dor dela e depois explicar um pouco sobre isso e falar sobre a minha opinião disso. Isso não é uma retaliação, não é uma reclamação a respeito da pessoa, mas é algo que eu quero que você pense a respeito, porque está na hora de você ter mais compromisso com você mesma. Eu estava num evento Fire Festival, né, da Hotmart em São Paulo, um evento de 3 dias, super cansativo, começava cedinho, terminava tarde da noite, e um dos apresentadores lá era uma atração internacional, Gary Vee, e ele falou sobre nós nos responsabilizarmos sobre conquistar a atenção das pessoas. E como está tudo tão fácil e as pessoas acabam deixando de lado, acabam não fazendo o que elas precisam para manter o seu público engajado e tudo mais e acabar vendendo alguma coisa para eles, né? Porque, no final das contas, a gente está vendendo o tempo todo. Mesmo que você ache que você não está, mesmo que você atenda convênios na sua clínica, no seu consultório, você está vendendo, né? Mas isso é um papo para outra live. Aqui eu queria falar o seguinte: a pessoa me disse que aluga uma sala de convênio, aluga uma sala, né, e atende convênio. E as consultas são demoradas, ela é uma pediatra, e ela não ganha com procedimentos. E, palavras dela, ela trabalha muito e ganha pouco. Pouquíssimos particulares. A gente vai fazer dia 3 agora de setembro um workshop, a gente vai transmitir um workshop ao vivo que você, se você estiver assistindo depois da gravação, você pode comprar a gravação também. A gente vai gravar um workshop a respeito de como aumentar o preço da sua consulta. Isso é específico para profissionais de saúde e nós vamos abordar justamente esse assunto, que ela teria uma consultoria gratuita minha nesses 30 minutos aí, sem distrações, né? Eu iria direto ao ponto dela e eu sou especialista nisso. E ela não foi uma desculpa, né? Ela não arrumou uma desculpa, ela não levou a sério. E eu quero falar um pouco sobre isso e depois a respeito do conteúdo que ela descartou, né? Ela mandou aqui para mim: bom dia, estou no hospital, precisei ajudar uma colega e não terá como entrar na aula. Ela considerava que a consultoria que ela ia receber, a sessão estratégica, era uma aula. Me desculpem, foi de última hora, eu só me atentei agora porque eu vi que o celular me mandou o alerta da aula. O compromisso que essa pessoa tem com ela é zero. Porque ela não entendeu que
alguém que cobra muito por isso iria entregar algum conteúdo gratuito para ela. E é um pouco disso que faz eu ter a postura, e o Flávio, o Dr. Flávio, concorda comigo a respeito disso, de que a gente não tem que ficar dando conteúdo de peso aqui, conteúdo gratuito, para ficar dando amostras para as pessoas. Apesar de a gente falar de bastante coisa que é útil para vocês aqui, a intenção é nunca dar conteúdo de peso, conteúdo completo gratuito. Por quê? Porque ninguém valoriza isso. E poderia dizer que é falta de vergonha na cara que essas pessoas têm com elas mesmas. Mas eu não sei. Eu acho que não é isso. Eu acho que elas não percebem que as coisas podem ser gratuitas e muito boas. Mas isso acaba indo por uma questão filosófica ou talvez até ideológica a respeito do negócio, e eu prefiro falar disso em outro momento. A questão é, ela marcou um compromisso, o compromisso era com ela, e não só pela falta de respeito pelo meu tempo, que bloqueei a minha agenda, e acordei cedo e estava preparado para falar com ela a respeito disso. Ela não considerou isso um compromisso na agenda dela e foi ajudar uma amiga, precisou ajudar uma colega. E eu quero falar primeiro sobre esse ponto. Esse ponto de ajudar as pessoas é muito legal. Eu ajudo muitas pessoas, eu sou generoso demais com o meu conteúdo e com o que eu conheço. E eu acredito demais que a gente pode ajudar muitas pessoas sem nos prejudicarmos. Acontece que ajudar as outras pessoas tem uma coisa que eu vivo falando e que já é batido, todo mundo sabe desse assunto, mas que precisa falar a respeito disso. Eu vou dar 2 exemplos sobre como isso funciona. Um deles é a máscara do avião, né? Quase que eu filmei agora indo no último voo, aí, voltando de Belo Horizonte para o Rio, quase que eu filmei esse trecho, né, no avião para mostrar isso de vez em quando, que você precisa colocar a sua máscara antes de socorrer a outra pessoa do lado. Se você não estiver viva, acordada que seja, você não consegue socorrer ninguém, e aí morre você e a pessoa do lado, né? Se o avião for despressurizado e você não colocar a máscara em você primeiro, você não vai ter tempo de ajudar ninguém. Então você precisa entender que você é prioridade nisso. Esse é o primeiro ponto. Uma outra forma de ver isso é que, mas eu preciso... Algumas pessoas têm uma objeção a respeito disso, porque elas não entendem que isso é um manual de procedimento. Você precisa seguir este manual se você quiser atender alguém, se você quiser ajudar alguém, né? Não tem como fugir disso. Vai dar merda se você não fizer desse jeito. Essa é a questão. Você não vai conseguir ajudar a pessoa e também não vai se ajudar, você vai morrer. Agora, uma outra forma, que é a objeção que as pessoas colocam, mas é que eu amo a pessoa aqui. E é justamente essa história, Júlia, que eu vou dizer, sobre a história de secar a mão. A Júlia, que está aqui, a doutora Júlia Alencar, é uma mentorada nossa lá no MCD Master. E ela tem uma filhinha linda, Letícia. E eu acho que eu usei até esse exemplo algum dia para ela, que é o seguinte. Imagina você tem uma filha linda, que você ama de paixão e tal, e você vai num banheiro de shopping com ela. E você vai lá ensinar a sua filha a lavar as mãozinhas dela, né? Depois que ela foi ao banheiro, ela vai lavar as mãos. Aí você ajuda ela a lavar as mãos e tal. E aí quando você coloca ela no chão de volta, que ela acabou de lavar a mão, você vai pegar os lenços de papel, né? A toalha de papel ali para poder secar as mãos. Aí você também lavou as mãos, você pega as toalhas, molha todas as toalhas, né, com a sua mão molhada e dá para ela, né? Você pega com a sua mão molhada e entrega primeiro para sua filha, porque é primeiro para quem você ama, as toalhas molhadas para ela secar a mão dela. Mas ela não vai conseguir secar direito, ela vai precisar de mais toalhas e tudo mais, porque você está molhando as toalhas antes de passar para ela, né? Agora, não tem nenhum problema, ela não vai
morrer, nada de ruim vai acontecer com ela se ela esperar você secar as suas mãos primeiro. E você fazer como você deveria fazer para quem você ama. Tira as toalhas, fala para sua filha, espera um pouquinho que a mamãe vai secar as mãos aqui para te dar a toalha sequinha. E aí você tira as toalhas, seca as suas mãos e aí joga no lixo e retira novas toalhas sequinhas, que você não vai encharcar as toalhas para dar na mão da sua filha para ela secar as mãos dela. Isso é algo que deveria ser óbvio para as pessoas, mas a gente coloca a emoção na frente e não percebe que isso é um contrassenso, né? A gente não deveria fazer isso. A pessoa não corre risco. Então, da mesma forma, o avião, né? A história da máscara no avião acontece assim. Você precisa colocar primeiro em você para você poder servir a outra pessoa. Essa é a questão. Neste caso, esse furo na agenda, esta médica perdeu a oportunidade, porque eu acredito que eu tinha uma oportunidade grande para ela e eu não ia vender para ela. Eu ia entregar um conteúdo gratuito para ela que poderia resolver essa questão dela. Ela tem poucas consultas particulares e ela aluga uma sala com convênio. A própria doutora Júlia, que está aqui, foi alguém que aprendeu a fazer isso. E é isso que também a gente vai ensinar no workshop dia 3. E não tem desculpa, domingo à noite. Né? E por uma merreca, eu acho que é 297 o valor do workshop, que você pode pagar se você é profissional de saúde e não tiver 297 para pagar à vista, que você deveria ter, alguma coisa está errada. Mas você pode pagar parcelado. Você paga 12 vezes com juros lá, tem juros da plataforma, mas você paga em 12 vezes se você quiser os R$297. Mas enfim, nesse workshop nós vamos falar a respeito de como aumentar a consulta, o preço da sua consulta. E a gente vai dar várias formas, não é uma forma só. Várias formas de como você faz isso. É um conceito importante que nós vamos fazer ao vivo e se você não conseguir assistir ao vivo, você pode comprar depois o workshop. O workshop agora, para quem assistir ao vivo, vai custar R$297. Depois, para você assistir a gravação, vai custar R$997. Isso é para criar urgência, sim. Mas a minha forma de entregar esse conteúdo mais barato é para quem honrou o meu tempo e apareceu ali ao vivo. Só vai dar para assistir ao vivo, né, para quem pagar os R$297, não vai assistir a gravação depois. Para quem honrou o meu tempo e assistiu ali ao vivo comigo. E ainda vai ter a oportunidade de fazer perguntas ao vivo. Então, assim, o compromisso que esta pessoa deixou de honrar o meu tempo, porque eu coloquei na minha agenda e eu estava pronto aqui, 20 minutos antes da minha sessão estratégica com ela, eu estava aqui pronto para atendê-la. Não é só um desrespeito com o meu tempo. É um desrespeito com o tempo dela. É um desrespeito com a vida dela. Porque ela pode fazer muita diferença na vida dela se ela mudar esse cenário que ela me disse que tem falta de pacientes particulares. Para mim, é uma coisa que eu faço há 25 anos, é muito simples fazer essa mudança. Eu vejo como uma forma óbvia até de como resolver isso. Só que para as pessoas que estão passando por isso, que estão emocionalmente envolvidas com isso e que às vezes estão não tem a instrução de como fazer isso, que é como montar isso aqui, montar um cubo mágico, né? Rubik's. Para montar o cubo é difícil. Se você tentar sem você saber, talvez você não consiga. Talvez você nunca consiga montar um cubo tentando. Agora, se você souber o passo a passo de como fazer isso aqui, eu entrego em alguns eventos nossos ao vivo, eu entrego até um cubo e um passo a passo de uma pessoa que gravou 7 vídeos de 10 minutos que ensina o passo a passo de como montar o cubo. Quando você tem manual e tem disposição, e
no meio do evento, às vezes eu tenho tempo, eu vou lá e embaralho o cubo. Quem já foi no evento sabe. Eu entrego o cubo para a pessoa, ela vê montadinho, depois eu vou lá e sacaneio e dou uma embaralhada no cubo. Porque se a pessoa não investir tempo para montar o cubo, e paciência, ela tem um manual, tem o cubo, só precisa querer. Se não tiver a vontade de fazer a coisa, não vai funcionar. Tem aqui uma outra mentorada nossa, a Gabi, infectologista lá de São Paulo, que acabou de montar o cubo aí há pouco tempo, mandou no grupo pra gente. E eu acho isso uma vitória muito legal, assim. Porque não é brincar, não é que ela conquistou a capacidade de montar o cubo. Não, ela percebeu que é só seguir o manual. Essa é a jogada da coisa. E a parte do conceito é assim também. Existe um manual para você aumentar o preço da sua consulta. Mas você precisa seguir. E para isso você precisa ter compromisso com você. Isso é importante. Eu fico chateado quando alguém marca um compromisso comigo e não aparece? Depende. Neste caso eu não fico. Porque eu só sinto muito pela pessoa. Porque eu não fico chateado. Tudo bem, não respeitou meu tempo. Mas eu sempre tenho algum conteúdo para gravar, eu sempre tenho algum coringa aqui para fazer, porque isso acontece com frequência, né? As pessoas não respeitam o tempo das outras pessoas, e aí eu uso o tempo que eu iria usar para essas sessões nas minhas coisas, né? No meu trabalho. Então eu não deixo de trabalhar, eu vou fazer as minhas coisas. Mas eu sinto muito pela pessoa que não teve o compromisso com ela para crescer, para resolver um problema dela. E eu sei que isso não é de sacanagem. As pessoas se sacaneiam sem perceber. Mas nesse caso aí, que ela foi socorrer uma amiga de última hora e tal, ela nem percebeu que ela tinha algo mais importante para resolver, mais urgente, que era a questão dela. Então talvez a dor dela não seja grande o bastante para ela perceber que ela tem urgência nisso. Eu vou até falar um pouco sobre isso. Para quem é mentorado nosso já sabe dessa história. Você vai lá, vou contar uma história aqui. Você está viajando na estrada e tal, e você para num posto de gasolina. E enquanto está abastecendo, você sai do carro para dar uma respirada. E você, como eu, adora cachorros. E aí você vê um cachorro sentado deitado do lado de uma bomba de gasolina, chorando. Aí você fala, nossa, coitado, o que será que esse cachorro tem? Aí o frentista acaba de abastecer o seu carro e vem cobrar com a maquininha de cartão de crédito você, e você pergunta, pô, esse cachorro é daqui? Aí o frentista fala, ele está doente, o que ele tem que ele está chorando? Não está não. É que tem um prego embaixo dele, ele está deitado em cima de um prego. Aí você fala, mas e por que ele não sai dali? Aí vem a história. O frentista responde para você, é porque não está doendo o suficiente. E quando acontece isso com as pessoas, quando a dor não é suficiente, elas ficam numa situação que está meio desconfortável ali, ou que está muito desconfortável, mas que ainda não está doendo o suficiente para ela fazer alguma coisa. Então, às vezes acontece isso com as pessoas. E doer o suficiente é importante que doa rápido, né? Que aí a pessoa toma uma ação rápida. Tem pessoas que são muito sensíveis à dor, a qualquer tipo de dor, e aí essas dores acabam fazendo elas entrarem em ação rápido. E tem outras que não. E eu não sou diferente dessas pessoas. Eu também tenho dores que eu aguento por algum tempo. O problema é quando a gente não tem ideia de que essas coisas atrapalham demais. Então, é preciso que a gente esteja alerta a esse tipo de coisa para que nós tenhamos compromisso conosco, para que nós façamos o que é preciso fazer. Então, se você não tem compromisso com você, você precisa pelo menos respeitar o tempo dos outros e ter compromisso com os outros. Isso te ajudaria nesse caso. E agora vamos falar sobre essa questão de compromisso, que eu vi algo a respeito disso com o Gary Vee. Sensacional, uma atração internacional. Aí, quem não conhece Gary Vee deveria procurar isso, ele na internet.
Ele estava no evento, no Fire Festival em Belo Horizonte, e eu estava ali no gargarejo, assistindo a primeira fila ali, e a principal mensagem do conteúdo dele neste evento foi que nós precisamos da atenção das pessoas. E para você conseguir a atenção das pessoas hoje, é muito diferente do que a gente tinha antes. Isso se encaixa muito para profissionais de saúde, né? Que antes você precisava de uma lista telefônica, né? Ele falou de páginas amarelas, né? Que também existiu aqui no Brasil, e que antes as pessoas elas tinham que estar listadas na página amarela. Eu espero que não seja o seu caso, você estar listado num livreto de convênio. Eu espero que você não dependa disso para conseguir ganhar a sua vida. Porque, neste caso, profissionais de saúde, em geral, eles acham que eles não querem vender, eles não querem passar pela dor de vender, porque eles acreditam que é uma dor vender. E para não passar pela dor da venda, eles, meio com um pouco de preguiça, comodismo, sei lá, que nome daria para isso, mas eles preferem deixar essa função de encontrar o lead, encontrar o possível cliente para o convênio. Então parece lógico, parece cômodo ganhar R$40 numa consulta do convênio e atender em 15 minutos o paciente e deixar que o convênio só te liste e você ficar ali igual um passarinho de boca aberta esperando a comida vir. Só que quando o passarinho fica só de boca aberta esperando a comida vir, é porque ele é incapaz, né, de sair voando e procurar comida. Mas se a mãe dele morre, ele morre também, porque a mãe não vai trazer comida e acabou. Então, se o convênio tem baixo resultado, a mixaria que você recebe do convênio para de entrar também. E acontece como essa médica que iria fazer a consultoria comigo aí. Não é uma consultoria, é uma sessão estratégica. E ela só atende convênio, atende pouquíssimos particulares. Tem formas de se resolver isso, né? Existe um manual para isso. É só seguir o passo a passo. É bem lógico, é bem simples, na verdade. E você precisa, voltando ao assunto do Gary Vee, você precisa conseguir a atenção das pessoas. E a atenção das pessoas não está no livreto do convênio, né? Agora, principalmente para cidades em que o público usa muito celulares, né? O livreto passou a ser um aplicativo do convênio, né? Mas é até estranho falar sobre isso, né? As cidades que usam muito celular, porque esteja você onde você estiver, se você estiver num metrô, num ônibus, na rua, em qualquer lugar, e pedir para levantar a mão alguém que não esteja com um celular no bolso ou que não tenha um celular, raras mãos vão ser levantadas, porque todo mundo usa celular hoje, todo mundo está com isso dentro do bolso, né? Independente do tipo do celular, todo mundo tem. E se você não estiver nos celulares para essas pessoas, você não tem a atenção delas. E não tendo a atenção delas, você vai ter que depender de algum artifício, meio que pobre, como o do convênio, por exemplo, para conseguir pacientes para você. E o complicado de depender do convênio é que, assim, por exemplo, a minha esposa, ela é infectologista e atende no Rio de Janeiro. O principal trabalho dela não é atender no consultório. Ela é responsável pelo CCIH de um hospital grande aqui. E aí ela atende alguns dias por semana, só na parte da tarde, 3 dias por semana na parte da tarde. E a consulta dela atualmente custa R$600. E ela já atendeu planos. E nos planos ela ganhava R$40 numa consulta. R$40 são 12 vezes, né? 15 vezes. Ela atendia por R$40 um paciente em 15 minutos. Se ela conseguisse atender em 1 hora os pacientes rapidinho, que às vezes passava um pouco, tal, né?
Se ela conseguisse atender 4 pacientes, ela ganhava 4 vezes 4, 16, R$160. Hoje, aí ela não se orgulhava dos 15 minutos atendendo cada paciente, porque não dá, vamos combinar, né? Não dá para atender um paciente em 15 minutos, dependendo do que ele tem de problema. Hoje, a consulta dela dura 1 hora e ela custa R$600. Ela atende muito mais feliz o paciente, com certeza ela resolve melhor a questão dos pacientes e ela recebe o valor de 14 pacientes a mais, né? Já pensou nisso? São 15 pacientes no total que ela recebia antes. Quando o plano pagava bem, pagava R$80. Vamos ver, R$80. 7 pacientes e meio. 7 pacientes. Ainda trabalha menos tempo e ganha mais. E fazer isso é uma virada de chave estratégica na sua cabeça. E algum dos conceitos, tem várias frentes de abordagem para falar sobre isso, algum dos conceitos pode despertar em você. E é aquilo que o Gary Vee estava falando, era de você ter a atenção das pessoas. E hoje é muito fácil ter isso, mas você precisa ter compromisso com você. Por que é muito fácil? Porque todo mundo tem celulares. E essa live que você está assistindo aqui agora, comigo, é gratuita. Para você assistir, você não paga nem para mim, nem para a plataforma que você está assistindo. Então, você não paga para o Instagram, para o YouTube, você não paga nada para isso. E pode assistir. Da mesma forma, você pode produzir também. Eu não estou pagando para o Instagram ou para o YouTube para gravar essa live. Eu só estou colocando ela aqui à disposição. E qual é o meu objetivo com isso? É vender. Por quê? Porque você percebe que eu tenho conteúdo importante, relevante para você. Se você quer, por exemplo, aumentar o preço da sua consulta, você pode começar comprando o workshop aqui de R$297 que vai acontecer no domingo. Ou comprar a gravação de R$997 que vai ficar depois disponível. A questão é, todo mundo quer vender, o tempo todo. E você pode usar recursos gratuitos para isso. E quando você usa os recursos gratuitos para isso, acaba a sua desculpa. Mas você tem que ter o compromisso com você de colocar sua máscara primeiro e fazer valer a sua agenda, fazer valer o que é importante para você fazer. Existe um passo a passo para você fazer as coisas funcionarem. E você precisa seguir esse passo a passo. E a primeira coisa é entender que é você ser ajudada primeiro, para depois os outros. Primeiro você. E não é ser egoísta. É que se você não tiver com a máscara, você não vai conseguir ajudar os outros. É por isso que, no caso dessa médica, que é uma realidade da maioria dos médicos que trabalham com convênios, né? E eu gostaria que a maioria não trabalhasse, mas a maioria trabalha com convênio, é difícil pagar suas contas. É chegar no final do dia morto, de cansaço, e não atendeu, não resolveu, não atendeu direito como gostaria, não conseguiu parar para ir ao banheiro, sabe? Não conseguiu parar para tomar uma água, para almoçar. E aí você colocar a sua saúde em risco, porque você está ajudando os outros. Isso é uma historinha que as pessoas contam para elas mesmas. Porque no final das contas você não está ajudando as pessoas com 15 minutos do seu tempo. Isso não é suficiente. Você sabe que não é. E esse é o diferencial, né, desse perfil aqui do MCD Saúde. O MCD Saúde, para quem não sabe, é tocado por 2 pessoas, 2 sócios. Eu, Marcelo Guarnieri, que sou um marqueteiro há 25 anos, e o Dr. Flávio, que é médico pediatra, que é médico há 22 anos, eu acho. E esse é o diferencial. Não é um médico falando de marketing e nem um marqueteiro falando de saúde, né? São as 2 experiências juntas para falar aqui. E eu brinco que eu coloco o broche do leigo para poder falar sobre isso a respeito para vocês e poder falar na sua cara que você não está fazendo o que você deveria e que só você
poderia fazer. Você precisa ter compromisso com você. E é neste momento que você precisa olhar para as suas coisas, olhar para os seus compromissos, olhar para o que você realmente precisa fazer. E parar de desculpinha de que, é caro, não tenho tempo, não... Pare de desculpinha e faça, coloca na sua agenda e cumpre a porcaria da agenda. Nem que seja para você se esforçar por um tempo para assistir aula à noite e fazer a coisa. Você não fez isso para se formar em medicina? Não foi foda fazer o negócio? Não foi super difícil? Foi. Tenho certeza disso. Agora, não pense que só pendurar o diploma na parede vai resolver a coisa para você. Você precisa assumir o controle da coisa, ter compromisso com você primeiro e ser compromissada com os outros também, né? O compromisso com o seu paciente, quando você vende algo para ele, é lindo. Eu vou te dar um exemplo do que eu falo para os meus mentorados a respeito de vender, né? Vender é a melhor coisa que você pode fazer pelo seu paciente. E eu vou explicar por quê. Quando eu ensino um mentorado meu a cobrar mais caro, a montar um consultório, a sair do convênio, a melhorar o atendimento dele, ou explico para ele que ele tem como fazer gestão da clínica dele, do consultório dele, e fazer disso um negócio e parar de ser um CPF, e eu recebo depoimentos ou agradecimentos desses mentorados, eu sei que eu consegui transformar alguma coisa na vida dele. Então, foi bom para ele ter comprado de mim, não é? Você já comprou alguma coisa que você falou, nossa, eu agradeço essa marca porque eles criaram este produto que resolve a minha vida? Qualquer coisa. Pode ser um pudim que você compra, um bolo que você compra na tia Alzira, sabe? Naquela tia que vende o bolo para você e você adora um bolo de milho e você vai comprar e fala, nossa, é o melhor bolo do mundo. Que bom que existe a tia Alzira, que ela faz essa receita sensacional e que eu compro dela, porque eu adoro isso. Qualquer coisa que você faça, produto ou serviço, que você venda para a pessoa e é o que a pessoa precisa, é bom. É bom vender para essa pessoa, né? Então, baseado nesse conceito, se você, por exemplo, é uma pediatra e você recebe um paciente ali que você cobra R$1.000 a sua consulta, e aí você recebe um paciente que está doentinho e tal, e que precisa da sua ajuda e que você sabe resolver exatamente o que ele tem. Se custasse R$2.000, a mãe dele pagava. Desde que você esteja disponível e que você possa resolver o problema dele. E aí eu te pergunto, se você resolver o problema de, amidalite da criança, será que a mãe não vai ficar grata de ter podido ter comprado de você essa consulta, pago os R$1.000? Essa é a questão. Então vender não é tão ruim assim, né? Eu nunca pensei que vender fosse ruim. Eu sou empreendedor há muito tempo. Eu tenho empresa desde os 29 anos. Há 29 anos. E nunca achei que vender fosse ruim. Mas eu antes não pensava dessa forma, de que o meu serviço, o meu produto poderia resolver de fato alguma coisa para outra pessoa. E aí quando a gente vê isso, vender se passa a ter um significado diferente na nossa vida. Vender é bom. Que é o real objetivo do marketing. Encontrar uma pessoa certa para um produto certo. Que é, eu estou com vontade de comer o bolo de milho da vó Alzira, ou um bolo de milho que seja sensacional, e eu encontro o bolo de milho. O objetivo do marketing é esse, encontrar o produto ou o serviço certo para a pessoa certa. E não é vender mais. Ele vai vender mais quando o produto for muito bom e quando isso chegar a outras pessoas. Então, esse é um processo do negócio. Mas o objetivo do marketing é esse.
E para isso, você precisa fazer a sua parte. Você precisa entender como o mecanismo funciona e você precisa colocar a sua máscara primeiro. Então, qual é a mensagem que fica disso tudo? Colocar a sua máscara primeiro, ter compromisso com você, é importante para você continuar no mercado. Porque eu já ouvi de mentorado meu que queria comprar, sei lá, uma franquia do pão de queijo para deixar a medicina de lado, porque achava que medicina não dava dinheiro. Quem ouve os nossos podcasts sabe quem é. Então, eu quero deixar essa mensagem para você. Enquanto você não tiver compromisso com você para crescer, nada vai acontecer. Coloca a sua máscara primeiro, resolve, fique bem, para depois você poder servir a outra pessoa. Para servir a outra pessoa, o compromisso primeiro é com você. Eu espero vocês no workshop dia 3 de setembro e vai ser ótimo, domingão, não tem desculpa, é muito barato e muda a vida de qualquer um. Se você aumentar o valor da sua consulta em R$50 e atender no próximo ano 6 pessoas por esse valor adicional, né? Se a sua consulta custa 150 e você aumentar para 200 e atender 6 pessoas, tá pago o workshop. Imagina. Então, tem muito conteúdo bom e eu espero que você esteja lá conosco se você quer aumentar o valor da sua consulta. Até.